Hoje é dia de responder as principais dúvidas que eu recebi. Vamos então para o nosso papo aberto. Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico urologista e andrologista. Sou também pesquisador e criador de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área da medicina sexual masculina. Antes de mais nada, dá o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Eu recebi muitos comentários de homens e mulheres falando que preferem um pênis maior, que o pênis maior seria melhor. Recebi também muitas mensagens de mulheres falando que não gostariam de pênis muito grandes, que isso machuca. Só para lembrar para vocês que o vídeo feito sobre comprimento peniano, sobre calibre peniano, ele foi feito para expor e explanar os tamanhos de distribuição da normalidade do tamanho peniano. Eu não estou falando sobre preferência. Então, quando a gente fala de preferência, é que nem eu brinco. Tem homens que preferem mulheres mais baixas, mulheres mais altas e vice-versa. Homens que preferem mulheres mais cheinhas, outros que preferem a mulher bem magrinha. Então, essas são preferências. E aí o que eu falo é, olha, eu estou dizendo que a altura média de um brasileiro é 1,76 m. Estou aqui chutando um número, tá? Isso não quer dizer que 1,70 m, 1,60 m, ele está totalmente fora da normalidade e que nenhuma mulher vai querer este homem de 1,60 m. Não é isso. O que eu estou colocando é que esta é a distribuição de normalidade. Agora, preferência, cada um tem a sua. Então, só para fazer um esclarecimento a respeito disso. E vamos lá, eu recebi também muitos agradecimentos. Eu gostaria de dizer meu muito obrigado a vocês por esse retorno positivo para a gente continuar fazendo aqui os nossos vídeos. Então, eu vou começar a ler aqui as principais perguntas que chegaram e vou tentar responder essas perguntas. Vamos lá para a primeira. Não acho vantagem nenhuma ter membro grande. Minha mulher se separou de mim porque era grande demais e estava a machucando. Então, meus amigos, fiquem felizes com o tamanho da criança. Ficava me vangloriando do meu equipamento e hoje não penso mais nisso, porque na hora do vamos ver, a mulher, quando vê o tamanho do meu equipamento, muitas vezes se vestem e vão embora porque querem ter prazer e não dor, como já escutei de várias. E, de novo, aquilo que coloquei no vídeo anterior, comprimento vaginal, ele vai se adaptar, ele é elástico, então ele se adapta ao tamanho peniano. Porém, pênis muito acima da média, lembrando que o fundo do útero, né, que tem fundo, óbvio que ele distende, mas está ali em aproximadamente 7 centímetros. Então, dali em diante, você começa a empurrar o útero inteiro, o colo do útero para dentro. E sim, em algumas mulheres pode dar desconforto e dor. É isso que essa mensagem acaba passando para a gente e bate com o que eu havia dito anteriormente. É até uma coisa antagônica, né? Todo mundo quer maior e quem tem maior às vezes reclama de algumas dificuldades de algumas mulheres que não querem encarar o problema, tá? Vamos lá para outra pergunta que eu recebi. Doutor, meu pênis é muito curvado para cima. Medindo com a régua, parece que perco uns centímetros. Às vezes eu comparo com o meu celular, colocando do lado do pênis, e é do tamanho do meu celular, provavelmente em ereção. Mas quando vou medir com a régua, fica menor. Qual medida devo levar em consideração? Bom, aquilo que eu falei para vocês, né? A aferição do comprimento peniano, vou até pegar aqui, ó. A aferição do comprimento peniano, a medida que você vai fazer é com o pênis em ereção. Com o pênis ereto, você vai pegar uma régua, vai encostar até o osso púbico, fazendo a maior força possível para você ver, então, aonde está batendo essa ponta. Lembre-se aquilo que eu sempre digo, toda régua, nesse início da régua, tem meio centímetro que não está sendo contabilizado, então, no final, contabilize esse meio centímetro que tem aqui na régua. Essa é a minha orientação para vocês. Tem um vídeo explicando como medir o comprimento peniano, depois de vocês deem uma olhada lá, que eu tento esmiuçar um pouco melhor como fazer isso, tanto de comprimento quanto de calibre. Essa foi uma pergunta frequente que as pessoas ficaram em dúvida. Quando eu falei sobre tamanho peniano, comprimento peniano dentro da normalidade, eu estou falando do pênis em ereção e não do pênis em flacidez. O pênis em ereção é que é
feita a aferição. O que a gente sempre fala é, o pênis sob tração, quando a gente traciona o pênis, pega lá na lateral e traciona, o pênis sob tração, ele é muito aproximado do pênis em ereção, tanto é que a gente considera que são medidas similares. Vamos lá, mais perguntas aqui. Doutor, o senhor não explica se as medidas apresentadas são um pênis flácido ou ereto? Então, expliquei aqui para vocês que essas medidas tomadas são com o pênis em ereção e não em flacidez. Tem como melhorar a flacidez do pênis quando em repouso? Pelo que eu entendo aqui, que está sendo dito, a pessoa está querendo saber se tem como ficar maior com o pênis flácido. Várias coisas vão contribuir para a alteração do pênis em flacidez, óbvio. A mais comum é temperatura. Um local muito frio, é verdade, vocês têm que lembrar que o pênis ele é coberto na parte interna por um músculo e esse músculo pode retrair e fazer com que o pênis fique aparentemente menor. Tem também variações pessoais. Existem pessoas que o pênis em flacidez é muito pequeno e quando tem ereção ganha muito tamanho. E ao contrário, pacientes que têm um pênis que aparentemente já tem um tamanho maior, mas quando entra em ereção não tem uma mudança muito significativa deste comprimento peniano. Uma coisa muito interessante que a gente olha quando a gente analisa a biomecânica peniana, esse pênis que quando entra em ereção, comparado com a flacidez, ele é muito próximo, não ganha muito tamanho, nós dizemos que ele tem uma capacidade de distensibilidade do tecido menor. E aquele que tem um pênis pequeno e quando tem ereção ele fica maior, tem uma capacidade de distensibilidade maior. O interessante nas análises biomecânicas é que esta capacidade de expansão, de distensão do tecido, quanto maior essa capacidade de distender entre o estado flácido e ereto, menor a chance de disfunção erétil. Então, provavelmente, quem está reclamando que o pênis é muito pequeno e quando ele entra em ereção ele fica muito maior, que ele tem vergonha só quando está pequeno, provavelmente devia ficar alegre porque tem uma distensibilidade do tecido maior. Então, isso é uma coisa positiva. Aqueles que ficam ainda assim com muita vergonha e que gostariam de ter um pênis mais aparente, o que eu mostrei até, vocês podem procurar um vídeo sobre aumento peniano, é a utilização do Botox, porém, só tem uma diferença um pouquinho significante quando você vai para um local frio. E aí, quando a gente analisa uma outra forma de modificação desse pênis, é a utilização do ácido hialurônico, que esse sim, quando o pênis está em flacidez, ele acaba ficando mais aparente, mais externo ao corpo daqueles pacientes que fizeram a colocação do ácido hialurônico. Então, se você está me perguntando aqui, tem como melhorar o aspecto em flacidez, eu vou te falar que talvez a melhor opção seja a colocação de um ácido hialurônico. Mas, de novo, converse com o seu andrologista, com o seu urologista, para saber qual a melhor opção para o seu caso. Vamos lá, próxima pergunta. Tem uma leve curvatura, mais ou menos no meio do pênis para cima, muito leve. Não me atrapalha em nada, nem causa nenhum problema, até causa um tipo de charme. Passa um pouco da média do comprimento e circunferência peniana. É o jeito que guardo na cueca. Estou tentando corrigir mudando a posição, também por causa do tamanho. É difícil não surgir algum leve defeito. Isso aqui me parece, a colocação que foi feita aqui, essas leves curvaturas, em geral são os que chamamos dos pênis curvos congênitos. Em geral, essas pessoas têm pênis maior do que a média e essas curvaturas ficam aproximadamente menores do que 20 graus de curvatura. Até 20 graus de curvatura são consideradas curvaturas normais. Colocar o pênis para um lado, para o outro, a posição que você guarda ele, infelizmente não vai te surtir nenhum efeito em termos de mudança de aspecto desse pênis quando entra em ereção. Então, infelizmente, você pode colocar o pênis para um lado, pode botar para baixo, não vai mudar a forma, o formato desse pênis. Então, não vai te ajudar. Vamos para o próximo. Conforme a barriga vai crescendo, o pênis vai diminuindo. É verdade? Sim, é verdade. Aquilo que eu conversei, não só a barriga, como a região púbica, né, que está aqui em cima do pênis, quando a gordura vai crescendo, ela vai escondendo, né, vai escondendo o pênis vai ficando enterrado aqui dentro.
Então, sim, é verdade. Você, quando ganha gordura, o pênis diminui um pouco. Não é que ele diminui. Ele aparentemente fica menor, mas o comprimento final da estrutura peniana ela é a mesma. Não sofre nenhuma modificação. E aí a gente sempre fala, a perda de peso vai sim te auxiliar a expor mais e não é incomum, isso acontece com muita frequência. O paciente fala, olha, meu pênis voltou, estava meio sumido e depois que eu emagreci, ele reapareceu. Então sim, isso é verdade. Vamos lá para o próximo. Doutor, por que os homens que tiveram câncer de próstata, o médico puxa o pênis para dentro? Por que também não pode puxar para fora para aumentar o pênis? É verdade que uma grande parte dos homens que operam câncer de próstata acabam tendo sim uma redução do comprimento peniano em média 1 centímetro. Isso pode acontecer. Mas o que nós vemos é que provavelmente é porque quando você vai operar a próstata, grudada nela passa o nervo que dá a ereção. Não necessariamente você cortou o nervo, mas só essa manipulação do nervo deixa o nervo sem funcionar. E muitas vezes a gente tem que aguardar períodos maiores, mais longos, para que o nervo volte a funcionar. Hoje em dia a gente aguarda 18 meses para que esse pênis volte a funcionar. Com relação ao comprimento peniano, tem um trabalho muito bacana que foi feito pelos colegas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Aloísio e todo mundo que está por lá. Fizeram um trabalho bacana que eles olharam o tamanho peniano logo depois que fizeram a prostatectomia radical, que é o câncer de próstata, que é isso que está sendo dito aqui por essa pessoa, que o pênis diminuiu. Porém, quando eles acompanharam ao longo do tempo, óbvio, os pacientes que recuperaram a qualidade da rigidez voltaram ao comprimento normal e aqueles que tiveram disfunção erétil, também depois de 48 meses, o comprimento peniano voltou ao normal. Então, essa impressão de perda de comprimento após a realização da cirurgia de câncer de próstata, ela é temporária, existem várias explicações, mas o que você tem que entender é que provavelmente vai voltar. Óbvio, existem formas de você tentar acelerar ou recuperar esse tamanho, esse comprimento peniano perdido? Sim, em geral a gente recomenda uma série de medidas, dentre elas a utilização da bomba a vácuo, para tentar recuperar de forma mais proeminente, de forma mais rápida, esse comprimento, esse calibre peniano que foi perdido. Vamos para a próxima. Estou com problemas de ereção. Comprimidos não ajudam muito. Estou querendo usar injeções. Corro algum risco no futuro com a injeção? Gente, a injeção no corpo cavernoso, que são as drogas injetáveis penianas, as canetinhas de injeção, elas não são isentas de risco. O principal risco na utilização dessas medicações é a fibrose do corpo cavernoso. Então, muito cuidado. Isso tem que ser supervisionado por um profissional habilitado. Não faça por sua conta a injeção intracavernosa. Você pode ter o priapismo, que é a ereção que passa de 3 horas, não abaixa, vira uma emergência médica. Dependendo do tipo de droga que está sendo utilizada, você pode ter dor no sítio da ereção e também fibrose peniana, aumenta a chance e o risco da fibrose. Caso lá para frente você piore a sua qualidade de rigidez e precise colocar uma prótese peniana, você pode sim ter dificuldade de colocar a prótese e muitas vezes o tamanho peniano final pode reduzir por conta dessa fibrose. Então, muito cuidado na hora de fazer a utilização da injeção intracavernosa, ela deve sempre ser feita com acompanhamento profissional. Não façam isso de forma autônoma sozinhos. Fico alerta. Próxima pergunta. Eu nunca fui de acordo com esse Jalk. Agora que eu não vou ser mesmo, tô fora. Bem que eu já fiz 2 meses, mas não mudou nada do tamanho. Não perca seu tempo com esse Jalk. E aí, assim, foi o que nós conversamos sobre tentativas de aumento peniano. Aqui uma pessoa já encaminhando para mim um depoimento dela, dizendo que fez essas manobras, essas ordenhas penianas e que não teve, infelizmente, a parte benéfica que seria o aumento desse pênis. Não, e ainda tem todos os riscos que eu comentei no vídeo anterior. Bom, gente, vou ficar por aqui. Essas foram as primeiras perguntas aí que chegaram. Eu vou respondendo conforme vocês forem me encaminhando. Óbvio, não dá para responder todas as pessoas, mas eu vou respondendo devagarinho. Um grande abraço para vocês. Não esquece de dar seu like, se inscrever e compartilhar o nosso canal. Um grande abraço.